Outubro tem eleição. Daqui a 2 anos também. São direitos de crédito. Nós podemos exigir isso dele. Se na sua cidade tem uma creche que está há 5 anos parada, que não tem nenhum alicerce, você pode cobrar do seu governo que ele termine aquela obra. Ele não está te fazendo um favor. É obrigação. O STF entende sobre isso, sobre o princípio da máxima efetividade. Ou seja, é fundamental que isso ocorra, que o governo faça o máximo possível dentro do que ele determinou. O governo, o candidato a governante, ele tem a sua diretriz política, né? O nome me fugiu, mas dentro dessa diretriz tem tudo que ele pretende gastar e não gastar. Aonde, quando e por quê. Ele tem que cumprir isso. Se ele diz que vai gastar 20% de educação, ele tem que gastar 20% de educação. Ele não pode chegar no meio do ano, professor em greve, e falar que não tem dinheiro. Só gastou 2%. E os outros 18% está na meia ou na cueca de alguém. Não é corrupção. Você sabia que o seu governo tem que utilizar pelo menos 25% de sua receita em educação e 18% em saúde? Eu não estou inventando, está na Constituição. Não é entendimento, não é um maluco que falou na televisão ou no Jô Soares. Está na Constituição. Estou falando tudo isso por quê? Porque dentro dos direitos sociais eu posso falar de educação. Dentro de educação temos a creche, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino técnico e por aí vai. Então, realmente, a gente não pode exigir com que o governo, com que cada município, por exemplo, tenha uma universidade. É custoso. Fica caro. Muitos municípios vivem de repasse, então acaba sobrando para o governo federal. Então aonde que chegamos? O governo tem que estabelecer um mínimo que tem que ser feito. Abaixo desse mínimo, fere a nossa dignidade. Aí que entra o mínimo existencial. Ele é um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar à pessoa acesso efetivo ao direito geral de liberdade e também às prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tal como saúde, assistência social, moradia, alimentação e segurança. Palavras do ministro Celso de Mello. STF, o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. Isso começou com a nossa Constituição. Ela é eclética. Ela, além de... Eclética significa diversas ideologias que se conciliam, que seriam ideologias liberais e ideologias sociais. Por conta dessas ideologias sociais, tem que existir um mínimo para que a sociedade, para aqueles que não conseguem se manter, em que o Estado tem. Está indo aí? Vai devagar, tá indo. Vamos embora. A nossa Constituição também é dirigente com normas programáticas. As normas programáticas seriam as normas... Então, as normas programáticas seriam as normas que estão... que o governo diz que vai fazer, mas que elas em si, elas não são... não têm um direito subjetivo, elas não podem ser... Oi? Ellen? Ajuda aí. Estou enrolando, estou fazendo a minha parte. Então, as normas programáticas, elas criam diretrizes, mas que não podem ser exigidas. Por isso que vem a parte dirigente. Essa parte dirigente vem da palavra dirigir. Nós podemos obrigar o nosso Estado a dirigir a ação governamental do Estado. Foi? Sim, talvez, quem sabe.
slide. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Aê. Não? Que bom. Vamos lá, continuando. Vai meio Arnaldo Jabor. Vou adiantar um pouco. Vou continuar, vamos embora. Vou pular a parte dela. Agora entraria a Ellen falando sobre controle. Vamos falar a parte que todo mundo adora ouvir. Todo mundo tem muito amor no coração quando isso fala. Aparece no telejornal. O STF está falando sobre isso. Corrupção. Uma coisa que acontece em todo o país do mundo, exceto no Brasil. O Brasil não tem corrupção. Vamos lá. Oi? Enrolar mesmo, vambora. Vambora. O custo da corrupção. O custo da corrupção seria tudo que o Brasil poderia usar, mas não usou, porque, como falei, parou no bolso de alguém. Cueca, dependendo do sexo. Representa um montante de recurso que deixa de ser aplicado no país, seja em atividades produtivas, saúde, educação, tecnologia, porque é desviado. Chega a ser ridículo. Um presidente, governador, prefeito, tanto faz, vai fazer uma obra e ter que destinar metade do dinheiro, e ter que deixar parte do dinheiro porque vai ser desviada. Não necessariamente por ele, às vezes ele até não é corrupto, mas ele sabe que metade daquele dinheiro não vai chegar. Chega a ser ridículo isso acontecer. Ele não conseguir. Em 2008, o custo médio da corrupção aqui no Brasil ficou em torno de 2%. Mais ou menos entre 40 e 70 bilhões de reais. Oi? Não. Ficou algo em torno de 2% do PIB, entre 40 e 70% bilhões de reais. É dinheiro pra caramba. E agora foi, por favor, me salva aí. Oi, vamos lá, vai estar passando aí. Direitos fundamentais, que eu falei, direitos sociais, trabalho de alimentação, próximo. Mínimo existencial, resulta em... já falei também, mínimo existencial, a palavra obstáculo político. Por favor, ela me salva. Bom, gente, não sei se vocês já ouviram falar de Murphy, ele quis apresentar o trabalho com a gente, então as coisas não estão dando muito certo. Enfim, a gente tentou também fazer uns slides, só que antes de eu vir para cá, meu computador travou todo e apagou metade. Então eu não vou conseguir mostrar para vocês exatamente tudo o que eu queria. Né? Mas, continuando com o que o Arthur estava falando, ele estava falando sobre o mínimo existencial. Né? A nossa Constituição nos garante isso, que o governo, né, os nossos representantes mais falando sobre o Poder Executivo, eles têm a obrigação de dar o mínimo, de prestar o mínimo em relação a direitos sociais. Só que, de uns tempos para cá, né, o Supremo ele vem tendo um entendimento diferente sobre direitos sociais. Porque existe hoje um obstáculo político quando nós vamos falar sobre direitos sociais. E o que as pessoas falavam, né, o que era o argumento? Né, existe a teoria dos três contrapesos, acredito que todos aqui já devem ter ouvido falar, até no primeiro período a gente ouve isso. Né, o que acontece? Nós temos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, cada um tem a sua função. E não pode haver... um não pode fazer a função do outro. Tem um determinado nível de controle, mas o judiciário não pode legislar, como o legislativo também não pode executar, né? E não há essa interferência. Então, quando você normalmente entra na justiça,
para você cobrar aquele direito social seu que o seu representante não está te dando, é isso que eles alegam, que o judiciário não pode interferir. Ele não pode obrigar que, no caso, o prefeito, né, um juiz não pode obrigar que o prefeito ele venha a prestar aquilo, porque está dentro da discricionalidade do prefeito, aplicar as verbas que ele recebe, né? E hoje as coisas têm mudado, mesmo porque o direito agora, ele não está mais tão legalista, né? Nós estamos numa fase que o direito, os juízes eles estão entendendo, interpretando a lei, né? Para que realmente a gente consiga encontrar essa igualdade material, né? Que seria nós tratarmos de uma maneira desigual na medida das desigualdades. Então, começou a ocorrer essa crise da discricionalidade administrativa, é um termo melhor, né? O que acontece? O prefeito ele ganha um tanto de verba e ele chega, eu quero gastar tudo para fazer um monumento da minha pessoa para ficar naquela praça, e enquanto isso não tem escola, enquanto isso os nossos mínimos direitos não estão sendo atendidos porque ele decide como ele vai gastar a verba que ele tira de nós. Hoje, pelo STF, há um controle dessas omissões, né, administrativas pelo judiciário, também são coisas novas, né? Existe a ADIM, né, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, né, e também existe o mandado de injunção, que é um remédio constitucional que nós temos que nunca foi usado. Não temos uma história de algum mandado de injunção que realmente tenha sido levado para o legislativo e o legislativo tenha obedecido aquilo e tenha feito. Por quê? Porque a nossa Constituição ela é programática. Tem muitas normas ali que precisam, né, de uma regulamentação do legislativo. E o legislativo não faz. Então, o que acontece? Como o direito de greve do servidor público, que o STF mudou a posição dele agora há pouco tempo, né, não no sentido de obrigar o legislativo a regulamentar isso, mas a entender que para que o servidor público tenha esse direito de greve, que é um direito social, ele vá por analogia aos seletistas, né, porque não tem, e não há interesse também no legislativo que faça isso, né. Por isso que a gente sempre vai bater muito nessa tecla que nós estamos em época de eleição, que a gente tem que prestar atenção no que a gente está votando, porque é o cara que vai fazer e que vai definir as regras da nossa vida. Por mais que a gente ache que não, ele vai definir, né? E não houve esse mandado assim, de injunção, o Legislativo não fez e o Supremo decidiu assim, né? E aí, falando dentro desse controle das omissões pelo Judiciário, né? Deixa eu ver aqui pela... Fica mais fácil para vocês também verem. Nós também temos o obstáculo financeiro, que é o que todo governo, independentemente de ser municipal, estadual ou federal, ele vai alegar, que é o princípio da reserva do possível. Né? O que seria o princípio da reserva do possível? Seria, no caso, para você exigir, dentro de direitos sociais, que são direitos de segunda geração, né, como o nosso colega Arthur disse, né, eles precisam de uma prestação do Estado. Isso significa dinheiro. Então, o Estado só vai prestar esse serviço se ele tiver dinheiro. Então, dentro da reserva do possível, ele vai fazer. Só que o Supremo também, acho que, né, nessa evolução que nós estamos tendo no direito brasileiro, ele já começou a entender de uma forma diferente. E é o que a gente pergunta de acordo com os nossos representantes. Né? Vocês acham que seria um parâmetro definidor a reserva do possível para a gente saber se nós temos direito ou não que o nosso governante ele preste determinados direitos sociais? Sabe? É uma coisa que nós devemos pensar e o Supremo tem pensado muito nisso e ele tem mudado a interpretação dele acerca dessas coisas. Essa a TPF 45 é muito famosa, é do Celso de Mello, e ela vai falar exatamente sobre isso, sobre o mínimo existencial e a reserva do possível. E o ministro ele fala sobre uma coisa muito interessante, né, dentro disso. Ele fala que não é motivo, não é um parâmetro para que o
o governante, no caso, ele se excuse de dar essa prestação sobre direitos sociais, né, fundado no princípio da reserva do possível. Porque tudo é motivo, então sempre ele vai falar que não tem dinheiro. Isso não é verdade. Não é verdade. Existem... o próprio princípio, ele pede que, de uma forma objetiva, esse governante venha comprovar que ele não tem verba e dentro de uma proporcionalidade daquilo que é pedido com aquilo que ele tem em caixa. Assim, depois disso, ele poderia, sim, alegar o princípio da reserva do possível, mas isso não tem acontecido. E o Supremo já tem uma jurisprudência pacífica sobre isso, depois que vocês tiverem curiosidade. Né? Eu até peguei várias jurisprudências, mas infelizmente não vou ter como mostrar. Né? Falando sobre isso, todos os ministros eles decidem dessa mesma maneira. Né? Não é desculpa o governante falar que não tem dinheiro. Né? Principalmente na área da saúde, né? Porque hoje em dia já não se considera mais a saúde só como um direito de segunda geração. É um direito à vida. Então, quer dizer, uma pessoa que precisa de uma internação, senão ela vai morrer de verdade, aí o cara vai alegar que ele não tem dinheiro e aquela pessoa morre. Já entra num direito fundamental, já entra o direito da dignidade da pessoa humana, que você sempre vai ouvir isso, sabe? Vai ferir mesmo. E é um absurdo. É um absurdo eles alegarem esse tipo de coisa. Bom, tem uma parte assim no fundo que eu não sei de onde veio, vocês abstraem, por favor. O negócio hoje não está bom. Bom, então, dentro disso existem as formas de controle feitas pelo próprio judiciário. Né? E nós temos a responsabilidade político-administrativa desse representante. Né? Nessa parte mais específica, eu falo sobre o chefe do Poder Executivo, né, prefeitos, governadores e o presidente, no nosso caso agora a presidenta, né, que eles que estão dentro dessa margem de discricionariedade. E não sei a direito administrativa que a gente tem mais para o final do curso, então nem todos têm, mas quem estuda para concurso já tem uma noção disso. Né? No direito administrativo fala que o judiciário ele não pode se interpor dentro da margem de discricionariedade do ato administrativo, a não ser que ele esteja ilegal. Dentro da legalidade daquele ato, o judiciário pode interferir. Né? Então, dentro desse sentido sobre a ilegalidade dessa discricionariedade, o nosso judiciário já começa a compreender que é ilegal sim ter um nível de discricionariedade sem tamanho e a motivação daquele ato discricionário dele não está atendendo ao fim social ou à legislação. Né? Então, dentro dessa responsabilidade política administrativa, nós podemos falar sobre o crime de responsabilidade. A nossa Constituição tem, agora não vou saber o artigo. O artigo 8 falando do presidente da República, mas nós também temos esse crime de responsabilidade no município e no Estado, né, diante do chefe. E nós temos também uma lei muito conhecida, para quem nunca leu, eu acho muito interessante ler, chamada Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92, e que ela vai falar sobre essa responsabilidade administrativa, né, de todo servidor público, principalmente quando ele está manejando verba pública. Nós podemos falar também sobre a responsabilidade penal, né, o artigo 319 do Código Penal, que tem alguns assim adiante, vou falar sobre corrupção ativa, passiva, né, tem desvio de verba, tem algumas coisas no Código Penal também, onde existe esse controle do judiciário, e podemos falar sobre a responsabilidade civil. Né? Nesse sentido, eu quero, né, ressaltar até a atuação do Ministério Público, né, que também tem estado bem em cima, e é uma instituição, né, assim, tem promotores que estão realmente trabalhando, e o que eles podem fazer? Eles podem pedir recomendações para que aquela pessoa, ela mude aquele comportamento. Existem os inquéritos civis, os termos de ajustamento de conduta, né, é um acordo feito pelo Ministério Público com aquele representante para que ele mude a conduta dele, né? Tem ação popular, né? Mandado de segurança coletiva, ação civil de iniciativa pública, né? E eu tenho aqui várias referências da lei, gente, depois eu repasso porque não deu. E tem essa jurisprudência, desculpa,
essa jurisprudência aqui, que é muito interessante, feita pela ministra Eliane Calmon, depois se vocês puderem anotar e ver, essa deu para eu colocar, né, que ela vai falar sobre isso, sobre a outorga judicial de tutela específica da obrigação de fazer, né, obrigando a administração a destinar orçamento próprio para cumprir aquilo. E é muito interessante, né? Para quem conhece, a Eliane Calmon estava presidindo o Conselho Nacional de Justiça, as decisões dela assim, são bem interessantes. É bom a gente, como estudante do direito, estar acompanhando isso, porque jurisprudência, além de nos acompanhar em todos os sentidos, porque nós vamos precisar dela para fazer as nossas argumentações, seja como advogado, seja como juiz ou, né, em qualquer área do direito, como também, para nós que estamos na faculdade, é uma forma de estudo muito, muito boa, né? Vamos para o próximo. A última coerção, também feita pelo... E qual seria essa coerção? Dentro dessas decisões, né, o judiciário ele impõe, olha, você vai fazer isso, e dentro dessa coerção ele pode impor multas diárias, né, e a própria prisão daquela pessoa, quando é por desobediência até, enfim. Aí varia de cada caso. Bom, cheguei na parte que eu queria. Alguém conhece essa foto? Ela está rodando assim bem na internet. Essa daqui é a... Qual é o nome? Eu botei até o nome nesse arquivo que eu achei assim sensacional. Vou pegar aqui. Por aqui eu vou acompanhar melhor com vocês. Assim vai estar mais... Esse daí, vocês ouviram falar do escândalo do Guapimirim, do prefeito que foi preso? Isso aí, vou mostrar para vocês, porque eu fiquei tão revoltada quando eu vi, que... Enfim, eu botei até o nome nessa foto. Isso aí é dificuldade financeira da prefeitura de Guapimirim. Eles estão passando por dificuldades financeiras seríssimas, né? Eu queria ter mostrado esse processo para vocês também, mas enfim, vou sair daqui inconformada com isso. Né? Uma jurisprudência da prefeitura, né, que uma pessoa, da prefeitura não, do TJ, uma pessoa entrou na justiça por um medicamento e a prefeitura negou a reserva do possível. Falou que não tinha dinheiro para... Não tinha, aqui, ó. Vou ler para vocês, ó. Ação ordinária, vou pegar até a parte do resumo, vai ficar melhor. Ó, relatório. Trata-se de recurso de apelação, interposto de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, movida, né, pela moça aqui, representada pela sua esposa, em face do município de Guapimirim, do estado do Rio de Janeiro. Bom, dentro da área de saúde, há uma solidariedade com todos os entes federativos. Então, a responsabilidade tanto do município quanto do estado, quanto do governo federal, a prestação de saúde. Por isso que ele entrou contra os dois. Bom, em que, confirmada a tutela antecipadamente deferida, foi julgado procedente o pedido para condenar os réus a fornecerem o autor os medicamentos dos quais necessitam. Aí aqui mais para frente ele fala, né, invoca o princípio da reserva do possível e sustenta inexistir previsão orçamentária para atender a demanda individual da parte autora, importando a precedência do pedido em manifesta violação às regras constitucionais. Tá vendo? É a dificuldade financeira da prefeitura. Esse caso, ele foi muito noticiado agora, semana passada, acredito. Eu peguei alguma parte da... Consegui fazer isso aqui rapidinho. Né? Fala, o prefeito de Guapimirim é preso por suspeita de desvio de dinheiro público. Fraude em licitações, compras superfaturadas, corrupção e lavagem de dinheiro. O esquema funcionava há pelo menos 4 anos. 48 milhões foram desviados. Alguém conhece Guapimirim? Uma cidade minúscula. Eles conseguiram desviar 48 milhões em 4 anos. Essa jurisprudência que eu peguei para vocês, eu tive o cuidado de pegar no momento do governo.
Essa jurisprudência acho que é de 2011, eu acho, não sei se é de 2011 ou se é desse ano. É, 2011. Depois eu até passo o número para vocês, vou deixar um contato aqui para eu passar isso com mais calma. De 2011. E a prefeitura realmente, por isso que o Supremo está mudando o entendimento dele. Porque é isso que eles alegam. Eles alegam a reserva do possível para dizer que eles não têm dinheiro e o cara desvia 48 milhões. O custo do tratamento desse senhor era infinitamente menor que isso, não ia gastar nem, sei lá, 0,01%. Né? E o que eu achei também mais interessante é que, junto com essa notícia, fala sobre a falta de infraestrutura e essa instabilidade política, os desafios em Guapimirim. Né? Por quê? Foi o prefeito que perdeu o cargo e a candidata dele também foi expulsa do partido porque ela participava disso tudo. Mas foi preso. Né? E ficou a cidade sem prefeito, porque o vice estava concorrendo à eleição, se assumisse ia perder a possibilidade de se eleger também. E eles foram, Guapimirim acabou sendo vista. E que, olha que interessante, apenas 46, vamos colocar 47% das casas estão ligadas à rede de esgoto ou rede fluvial. Né? E não só isso. Em Guapimirim existem muitos problemas. Né? Eu separei aqui algumas porcentagens, deu para eu separar também para falar com vocês sobre isso. Aqui, 46, 15, quase 16% da população mora em ruas sem nenhum tipo de pavimento. Ó, na educação, a rede municipal de Guapimirim teve nota 3,6, 4,3 pelo Ministério da Educação, uma nota baixíssima. Né, a cidade totalmente abandonada, né, e o prefeito alegando o princípio da reserva do possível para fazer essas coisas e desviando verba de 48 milhões. Não tem mais como a gente se prender a esse tipo de argumento. Não tem como. Porque, infelizmente, corrupção no Brasil é uma coisa que é institucionalizada, quase que banalizada. Esse aqui também, esse foi de todos o mais voltante. Vocês lembram da tragédia em Teresópolis? Né? Então, no meio dessa tragédia toda, metade da cidade morreu praticamente. Foi um negócio horrível, foi sem palavras para descrever. O prefeito lindo começou a receber recursos da União para reconstruir a cidade que tinha sido destruída. Ele reconstruiu a cidade, gente? Não, ele desviou dinheiro. Ele achou uma maneira de enriquecer. O que eu achei impressionante é que em cima de uma desgraça, aí eles fazem uns atentados terroristas, eles ficam mortos, pessoas violentas. Não é? É. Eu fiquei, olha, sem palavras. Não, mas gente. É uma coisa assim que não tem explicação. Aí dentro disso, eu também achei uma jurisprudência falando sobre Guapimirim. Ah não, isso aqui é a tragédia da Serra, deixa eu achar aqui. Teresópolis Sul. Achei. Deixa eu abrir aqui, que o computador também não é assim. Dentro disso, entraram, teve uma violação civil, uma ação de obrigação de fazer sobre aluguel social. Que eles estavam recebendo verba, não era nem verba da prefeitura, assim, não, eles receberam verba da União mesmo. Alegaram a mesma coisa. Eu acho que eles já fazem uma peça deixa guardada, eles só mudam o nome. Porque eles já alegaram também, ó. Eles jogam para o Estado, falando que não é responsabilidade deles. Aí coloca aqui, no quarto argumento deles, princípio da reserva do possível, segundo o qual não se pode exigir do poder público a realização do impossível, por mais que seja necessário para bem atender a população. Foi a alegação do município para não dar aluguel social no meio dessa tragédia, porque o cara estava desviando a verba. Por isso que o judiciário tem mudado. Eu vou passar essas jurisprudências para vocês, com certeza. É muito interessante de ler. Já está 5 minutos, vou correndo. Cadê?
só então o que é. Aqui. Enfim. Isso aqui seria o que seria falado. Vou apresentar esse site também, mas rapidinho, como não tem como, falando também sobre achei jurisprudência em Niterói. Vocês lembram do Morro do Bumba? Foi uma tragédia horrível. Né? A prefeitura também alegou não dar. Oi? Agarrou. A prefeitura também alegou a reserva do possível para não dar o aluguel social. E não sei se vocês já viram, depois procurem saber quanto a prefeitura gastou em publicidade das obras maravilhosas que ela andou fazendo, né? Mais fácil a gente falar. E de Italva. Italva foi uma coisa também bem interessante. Esse aqui é rapidinho só para eu encerrar, é pequenininho. Prefeitura de Italva, né? Não sei se vocês viram também, teve uma casa de saúde, Imaculada Conceição lá em Italva, que começou a desviar a verba dada pelo SUS e encontraram até cobrança de internação de gente morta para comprovar aquilo. E também alegou o princípio da reserva do possível para não prestar a medicação para uma pessoa da população. Como a gente não conseguiu fazer, depois vocês entrem lá. Transparência Brasil é um site muito bom para a gente entrar, para a gente fiscalizar os nossos governantes. Tem muita coisa ali. E esses dois sites, assim, também são bons. Né? Eles fazem uma projeção de quanto está sendo de imposto que eles estão arrecadando. E esse site fala sobre essa mesma projeção, só que desvio de verba entre corrupção e tantas outras coisas. É muito interessante. E no desviômetro ele vai falar que se esse dinheiro fosse aplicado, né, aí você começa a ficar revoltado. Se esse dinheiro fosse aplicado realmente nos direitos sociais que nós temos, que são dados pela nossa Constituição, nosso país não seria do jeito que ele é. Aí eu deixo essa reflexão para nós aqui no Brasil, que eu achei muito interessante essa imagem. Não falta dinheiro, falta ladrões. Sobram ladrões. Né? Bom, gente, é isso. Desculpa não poder apresentar assim, que eu erro.